Boa noite, amigos. Eu inicio, então, esse nosso encontro de hoje, né, agradecendo a todos vocês pela companhia, pela presença aqui no canal do YouTube da nossa Associação Espírita Humberto de Campos, nessa última sexta-feira do mês de maio, né? Vamos aproveitar esse momento para agradecer a Deus, aos amigos espirituais que orientam os trabalhos da nossa casa, por nos permitirem também essa pequena colaboração na seara do Mestre, buscando compartilhar um pouco dos ensinamentos que nos chegam através dessa doutrina tão esclarecedora, tão reveladora, né? Tão consoladora para os nossos corações, principalmente nesses dias tão difíceis que nós estamos vivendo como humanidade, né? Que nós precisamos tanto buscar em Deus, buscar na espiritualidade esse apoio, essa força para continuarmos a nossa caminhada. Eu aproveito também, né, para agradecer em nome do Departamento de Práticas Mediúnicas, do DEPRAME, né, da nossa casa. Agradeço, então, ao Departamento Doutrinário pelo convite para poder estar fazendo parte dessa homenagem de hoje, né, uma homenagem à mediunidade, nesse ano em que o Livro dos Médiuns está completando aí 160 anos. É uma data muito importante para nós espíritas, né? E os espíritos vão nos lembrar nessa obra tão importante que essa prática é uma prática tão antiga quanto a humanidade, né? Por isso, então, durante todo o mês de maio, o Departamento Doutrinário nos convidou aí a conhecer um pouquinho mais de história de mulheres extraordinárias, né? Que é cada uma com suas lutas, cada uma a seu tempo, fazendo uso da sua capacidade mediúnica, contribuíram muito, né, para iluminar os caminhos da humanidade, jogando muita luz sobre os fenômenos que por muito tempo foram considerados como loucura, né? Quantas mulheres sofreram, quantas pessoas sofreram ao longo da história da humanidade, em função da mediunidade ser considerada uma doença, uma loucura, né? E já falando no Livro dos Médiuns, no capítulo 31 dessa obra, que a gente começa a ler e nem chega até o final, que é bem importante a gente ler todo o Livro dos Médiuns, a gente vai ver que lá nesse finalzinho tem um item intitulado Dissertações Espíritas. E no capítulo 15, o Espírito de Verdade vai estar nos dizendo assim, eu vou ler aqui o pedacinho, esse que eu marquei aqui para nós. As grandes missões são confiadas aos homens excepcionais, e Deus mesmo os coloca sem que eles o procurem, no meio e na posição em que o seu concurso possa ser eficaz. E mais abaixo um pouquinho, ele vai dizer assim, no mesmo capítulo, no mesmo item ali, se eles tiverem de sair da obscuridade, serão conduzidos por mãos invisíveis que lhes preparará o caminho, colocando-os em evidência. Então, quando a pessoa reencarna com a tarefa da mediunidade, não importa onde ela vá reencarnar, né? A sua capacidade mediúnica vai se desenvolver e a própria espiritualidade vai dar condições para que isso aconteça, né? Para que ela seja colocada em evidência, para que ela consiga cumprir a tarefa para a qual ela foi chamada, né? Então, hoje, nós vamos conhecer um pouco mais sobre a vida e a obra desta importante médium brasileira, a louca de Deus, Ivone do Amaral Pereira. Na história do espiritismo no Brasil, né, e principalmente pela Federação Espírita Brasileira, ela é reconhecida como uma das mais respeitadas médiuns brasileiras, né? Acredito que para muitos de nós a história de Ivone seja bem pouco conhecida. Para mim, particularmente, o nome dela estava associado ao livro Memórias de um Suicida, que eu li há bastante tempo atrás, e agora, acho que o ano passado, eu ouvi falar algumas coisas a respeito da trilogia que ela tinha escrito, mas nunca me aprofundei muito nas histórias da Ivone, né? Então, quando a Zeli me fez esse convite, eu vi aí a oportunidade de conhecer um pouco mais, de aprofundar essa pequena visão que eu tinha da história dessa mulher,
que dedicou a sua vida a serviço da mediunidade. Confesso para vocês, me apaixonei pela história da Ivone do Amaral Pereira e faço questão, quero ainda ler todas as suas obras que me chegarem às mãos, porque achei muito interessante conhecer a trajetória dessa mulher. E a história dela aqui no Brasil se inicia às 6 horas da manhã do dia 24 de dezembro de 1900. Olha que data, gente, 24 de dezembro de 1900. Na pequena vila Santa Teresa de Valença. Esse lugarzinho hoje é conhecido como município de Rio das Flores, no estado do Rio de Janeiro. Então, nesse dia, se reinicia, né, reencarna aqui no Brasil, Ivone do Amaral Pereira. Ela conta, então, que ela teve uma infância incomum, e isso vem no livro A Luz do Consolador, que é um livro que foi publicado pela FEB, ela traz essa história da vida dela, né? Nessa obra, então, ela vai relatar para nós que a sua infância foi muito triste e muito sofrida, porque ela recordava com imensa clareza de uma encarnação anterior que ela teve na Espanha e em Portugal, no século XIX. E ela conta, então, que ao nascer no Brasil, ela havia reencarnado num grupo de pessoas completamente estranhas a ela. Aqueles seus familiares, aqueles seus amores de outras encarnações, teriam vencido as suas lutas e prosseguiram na sua caminhada evolutiva, como a gente bem sabe, como isso acontece, né? Cada um a seu tempo. Enquanto que ela, como ela não tinha conseguido completar os seus aprendizados, ela ficou para trás e precisou reencarnar aqui sozinha. Essas lembranças acabavam trazendo muitos problemas para Ivone, principalmente para a relação dela com os seus pais atuais, né? Porque ela não conseguia enxergar no seu Manuel, na dona Elizabeth, que eram os seus pais agora, a autoridade de pai e de mãe. Imagina só, gente, ela era bem pequena e ela dizia para o pai dela assim: ah, você não é meu pai. Meu pai é um cara alto, bonito, ele usa uma cartola enorme, usa uma roupa bem comprida e uma bengala. Ele não é moço que nem você. Imagina isso, aqui no Brasil, com o tipo de cultura que nós temos, numa cidade do interior, onde o pai, né, principalmente naquele tempo, século XIX, representava uma autoridade principal na família, né? Ouvir isso de um filho. Então, nessa cultura onde o respeito aos pais era uma obrigação, era obrigada a respeitar os pais, a Ivone apanhava muito para que ela aprendesse a respeitar e reconhecer a autoridade dos seus pais, né? Então, por isso, ela se considerava muito sofredora, não só por não conseguir ver nos pais essa autoridade, mas porque ela continuava vendo os espíritos do pai Charles, né, que era esse pai da cartola e dessa roupa comprida que ela enxergava, que era seu pai numa encarnação anterior, e também ela via muito o espírito de Roberto de Canalejas, que havia sido seu marido em outras encarnações, né? Imaginemos como é que era isso, né? Eu não consigo nem me imaginar como é que pode ser, né, alcançar uma situação desse jeito, para entender isso, viver uma infância tendo que, ao mesmo tempo, dividir a infância, né, cheia das fantasias infantis, com criaturas que ninguém enxergava, a não ser ela. Não ter com quem conversar a respeito dessa situação, não ter a compreensão de ninguém também a respeito disso, quando ela resolvia falar alguma coisa, né, e até apanhava por conta disso. Não ter ninguém que pudesse trazer um mínimo de esclarecimento, porque ninguém acreditava nas suas fantasias de criança. Isso tudo, então, era muito dolorido para a menina, né? E nada foi fácil na vida dessa mulher. Quando ela estava com 29 dias de vida, vejam isso só, já começa assim a história dela. Com 29 dias de vida, os pais haviam ido passar uns dias no interior, né? mais para o interior ainda do que eles moravam, numa fazenda. E lá ela teve uma crise de tosse e passou por um episódio de sufocação e parou de respirar. Como naquela época, interior do Brasil, a medicina não era nem perto do que nós conhecemos hoje, né? Então, o que aconteceu? A criança foi considerada como morta. O médico e o farmacêutico do local lá, né, daquela região, atestaram morte por sufocação.
O velório foi todo preparado. A pequena defunta foi vestida de branco, como eram os costumes da época. Colocaram uma coroinha de flor na cabecinha dela e até o corpinho já tinha sido encomendado. A mãe estava inconformada, não conseguia acreditar que a filha tivesse morta, né? E vendo que já estava se aproximando a hora do enterro, ela se retirou para o interior, para dentro da residência onde elas estavam ali, a residência da família que tinham convidado eles para ir para lá, e foi rezar, né? Foi orar para Maria de Nazaré, de quem ela era muito devota. Se ajoelhou então em frente à imagem da Nossa Senhora, pedindo pela vida da sua filha. Fez uma prece com toda a sinceridade do seu coração, que foi dirigida de coração de mãe para coração de mãe, né? Quem é mãe sabe o que é isso, o quanto a gente coloca força, energia, poder, né, na nossa oração pelos nossos filhos. Os pais também, né? Todos aqueles que têm amor para os seus filhos, né? A gente coloca muita emoção nessa nossa prece nesse momento, né? Imagina passar por uma situação dessas, onde um filho com 29 dias é considerado como morto. E aí, quando ela terminou as suas orações, ela foi até o quarto onde a menina estava deitada num bercinho. Com toda a sua emoção, abriu as mãos sobre o corpinho inerte da menina. E nesse instante, a menina acorda e dá um grito. E a mãe percebe que a cabecinha dela estava sangrando, né? Viu que o espinho de uma das rosas tinha espetado a cabecinha da criança. Imagina a emoção e a alegria que foi para essa mãe e para toda a família. Ninguém entendeu o que estava acontecendo, porque a menina havia ficado desacordada e sem respirar por aproximadamente 6 horas. Imagina isso, né? Esse fenômeno que aconteceu com a Ivone é chamado de catalepsia, né? E assim a menina foi crescendo, em meio a esse turbilhão de sentimentos e pensamentos confusos entre o que era então a sua realidade de agora e as lembranças de vidas passadas, tudo muito misturado, né? O Divaldo fala muito sobre isso também, a dificuldade que tem para poder lidar com essas realidades, né? E a casa que a Ivone havia morado, habitado na Espanha, nessa encarnação anterior, era um palácio. E ela se lembrava de cada detalhe, das carruagens, dos vestidos de seda e de renda. E agora, nada disso mais fazia parte da sua realidade. Na realidade de hoje, ela era uma menina pobre que havia nascido no interior do Brasil, né? E, em razão dessas lembranças, ela se sentia muito solitária, muito incompreendida, porque a família achava ela muito esquisita, né? No mínimo esquisita. Lá pelos 8 anos, se repetiu outra vez o fenômeno da catalepsia, e dessa vez ela sentiu o desprendimento parcial do corpo. Ela notou que alguma coisa estranha estava acontecendo com ela, além das visões que ela tinha, né? Aos 12 anos, o pai lhe deu de presente o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Ela começou a ler, ela era muito curiosa, gostava muito da leitura, né? E essas obras acompanharam ela pelo resto da vida, sendo uma leitura repetida, como ela dizia, né? Trazendo muito alento nos momentos difíceis. Então, foi uma companhia que ela encontrou nessas obras para poder entender um pouquinho mais, dentro da sua capacidade de entendimento na época, o que essas mensagens do Evangelho e do Livro dos Espíritos estavam falando sobre o que estava acontecendo com ela também, né? Aos 13 anos, então, ela começou a frequentar sessões práticas de espiritismo, né? E era uma coisa que ela ficava encantada, porque ela conseguia ver os espíritos se comunicando, né? A Ivone não teve muita oportunidade de estudar, ela fez apenas o curso primário antigo, que hoje nós chamamos de séries iniciais, né? E devido às dificuldades financeiras da família, não teve como prosseguir, como dar andamento e estudar um pouco mais. E logo que ela estava com 13, 14 anos, para poder auxiliar a família e o sustento da casa, ela aprendeu a costurar e dedicou a sua vida inteira à costura, bordado, artesanato, né? Então, eram coisas que ela gostava muito de fazer e era da onde ela tirava o seu sustento e ajudava a família também. Como ela gostava muito de ler e cultivou esse hábito desde a infância, né?
com 16 anos, ela já tinha lido obras clássicas de Goethe, Bernardo Guimarães, né? Eu particularmente gostava muito dos livros de Bernardo Guimarães também, José de Alencar, Alexandre Herculano e Arthur Conan Doyle, né? Que é um autor que trouxe para nós a história do espiritismo. Então também isso para ela foi de grande informação, né? A mediunidade da Ivone foi bem diversificada. Ela foi médium psicógrafa, né, receitista, que era assistida por entidades como Bezerra de Menezes, na época, né. E, numa entrevista a uma rede de televisão, em 1972, ela disse que muito da formação do seu caráter foi graças a Bezerra de Menezes, né, porque ele aconselhava muito ela e ela procurou seguir sempre seus conselhos. Ela possuía mediunidade de efeitos físicos também, chegando até a realizar algumas sessões de materialização algumas vezes, mas nunca se sentiu muito atraída por essa modalidade de fenômeno, né? Então, o que ela mais gostava mesmo no campo da mediunidade era do desdobramento da incorporação e do receituário homeopático. Então, como receitista, ela trabalhou em vários centros espíritas de várias cidades em que morou durante 54 anos de vida mediúnica, né? E essa prática de receitar medicações homeopáticas era muito comum em centros espíritas antigamente. Então, ela era uma médium receitista, como eles costumavam dizer, né? E como médium de psicofonia, que ela também tinha a psicofonia na sua mediunidade, ela pôde entrar em contato com espíritos obsessores, obsidiados, com suicidas, aos quais ela devotava um carinho muito especial, né? Sendo que muitos desses se tornaram seus amigos depois. Ela tinha um hábito assim que eu achei incrível isso também, né? Ela costumava procurar nos jornais locais o nome de suicidas, de pessoas que estavam sofrendo, e orava por eles constantemente. E ela registrava esses nomes num livro de preces que ela criou, né? Então, ela fazia isso como uma forma de reparação a uma encarnação onde ela mesma havia cometido o suicídio se afogando no rio. Passado algum tempo, muitos desses espíritos pelos quais ela orava vinham agradecer as orações. E lhe davam fortes abraços, passeavam com ela de braços dados, sem que ela soubesse direito se aquela pessoa que estava ao lado dela era encarnado ou era desencarnado, né? E não importava, era alguém que estava ali, né, lhe dando um abraço, lhe dando um carinho, a quem ela pôde ajudar também, né? Um outro fato marcante na história de Ivone do Amaral Pereira, né, revelado na sua biografia, é o massacre da noite de São Bartolomeu. Esse fato histórico que aconteceu lá em agosto de 1572 na França, conta então a história de Catarina de Médicis, que era a mãe do rei Carlos IX, né? Essa mulher mandou executar na época todos os protestantes que estavam em Paris para um casamento. Mas a repercussão dessa matança foi gigante, atingiu toda a França. E nessa época, Ivone estava encarnada no norte do país e toda a sua família foi assassinada a mando de um homem chamado Luiz Narbonne, né, que era também conhecido como Capitão de Fé. Naquela época, então, Ivone se chamava Ruth Caroline e ela teve toda a sua família dizimada por esse homem. Ela, então, elaborou um plano terrível, né? Criou um pseudônimo, conseguiu se casar com ele, com o objetivo de fazer ele sofrer. Essa, então, seria a sua vingança. E assim ela acaba entregando o Luiz Nardoni como um criminoso político, e ele acaba morrendo encarcerado nas masmorras, né? Essa história está registrada na obra Nas Voragens do Pecado, e teve como autor inicial o Roberto de Canalejas, né, que também nesse romance foi o responsável pela matança dos seus familiares, né? Então era o Roberto, então nessa época ele era o capitão de fé Luiz Narbonne, né? Mas como o Roberto não teve condições de escrever a obra, porque ele sofria muito enquanto se recordava de todas essas situações, o espírito Charles, né, que era mentor da médium, foi quem terminou essa famosa trilogia, que são 3 livros, né, que compõem essas histórias de reencarnações passadas em que Ivone estivera presente, estava reencarnada com outros, né, em outros momentos,
E esses livros são, então, esse primeiro, que é Nas Voragens do Pecado, o segundo, O Cavaleiro de Lumières, e o Drama da Bretanha. Mais tarde, o Espírito Charles trouxe outros livros também. E esse grupo de espíritos, então, pelas leis de Deus, foi convidado a renascer. E dessa vez, eles renascem na Bélgica. Aqui, então, nós vamos ter novamente os personagens do livro inicial reencarnados para resgatar suas dívidas, né, das vidas ocorridas aí no período lá do massacre de São Bartolomeu. Ela relata, então, nesse segundo livro da trilogia, O Cavaleiro de Lumière, que o capitão da fé, Luiz Narbonne, renasce agora como Henri Lumière e vai receber sua esposa, né, sua ex-esposa, que o traiu, condenando ele à morte, que agora se chama, que se chamava na época Ruth Caroline, agora ela vai se chamar Berthe, né? Eles se casam novamente e ela o trai mais uma vez. Com essa traição, ele acaba se suicidando. A narrativa, então, vai acontecer aí em 5 partes nessa história, né? Começa ali pela vivência dos protagonistas, vai passar pelos problemas que eles vão vivenciando, até chegar nas provas, que alguns conseguem diminuir, outros conseguem aumentar, né? E termina com eles novamente no plano espiritual. Então, um novo momento, um novo planejamento espiritual acontece e esses espíritos, mais uma vez, pela misericórdia divina, são convidados a recomeçar. E eles voltam a renascer na França, numa cidade chamada Bretanha. E lá eles têm a oportunidade de se redimir. Mas esse fato não acontece de novo. Porque, na verdade, essa mulher que já vem errando, né, repetidas vezes, né, ela renasce como Andréia e acaba se suicidando outra vez através de um processo obsessivo. Por isso, o nome desse livro se chama Os Dramas da Bretanha. E aí encerra, então, essa trilogia. Né? Outro importante vulto que se comunicava através da mediunidade de Ivone foi Camilo Castelo Branco. Ele apareceu pela primeira vez quando ela tinha em torno de 12 anos de idade. Mas só depois que ela completou 20 anos, ele começou a trazer os relatos que acabaram resultando no livro Memórias de um Suicida. E esse livro foi considerado, então, por André Luiz, né, como o maior tratado mediúnico dos últimos 50 anos e dos próximos 50 também, diz André Luiz, né? Então, a Ivone conta que quando ela recebeu esses relatos de Camilo Castelo Branco, ela não tinha muito conhecimento da doutrina espírita, ela não entendia muito bem o que ele estava ditando ali para ela, né? Então, todos aqueles detalhes que apareciam na obra, como a descrição do Vale dos Suicidas, o processo de aprisionamento, onde os espíritos ficam sentindo todas as sensações físicas, né, do corpo, o resgate desses espíritos ao Hospital Maria de Nazaré, ela achava tudo isso muito fantástico, né, achando que era uma história muito doida da cabeça dela, né. Então, vale lembrar, assim, que ela recebeu essa obra, olha só que interessante isso, lá na década de 20. Mas a coleção André Luiz só foi chegar para nós, revelando a vida no mundo espiritual, no ano de 1939, que o Chico trouxe para nós, né? André Luiz, através do Chico, trouxe para nós essa revelação, né, do mundo espiritual. Então, toda essa descrição que ela recebia era muito novo, e ela duvidou de tudo aquilo, né? Como assim? Que história é essa, né? Então, foi preciso que depois viesse Leon Denis para dar um tom assim mais doutrinário para a obra, para que ficasse mais esclarecido. Ele acabou retirando algumas coisas que Camilo Castelo Branco havia colocado, coisas que ele considerou assim como um excesso do escrito poético de Camilo, né? E foi colocando as informações doutrinárias que ele considerou que fossem importantes, que precisavam chegar até nós. A gente vê aí que foram quase 30 anos, desde 1926, quando ela começou a receber esses relatos de Camilo, até a década de 40, quando ela decidiu levar, então, essa obra, estava pronta a obra, e ela decidiu levar essa obra à sede histórica da Federação Espírita Brasileira, lá no Rio de Janeiro. Mas ela foi informada, quando chegou lá, que lá, naquela época, só entrava a obra de Chico Xavier. Ela era muito simples, muito humilde, né? Ela usava o termo bisonha, né? Que ela era muito bisonha. E quando ela ouviu isso,
ela se recolheu, ficou até envergonhada, né, e voltou para casa pensando, meu Deus, quem sou eu para querer publicar um livro na FEB, né? Aí, chegando em casa, ela era muito pobre, ela se deu conta que ela não tinha nem lugar para guardar aquilo tudo no papel, né, que estava ocupando muito espaço. Então, ela pegou um fósforo e resolveu botar fogo tudo, queimar tudo. No momento em que ela riscou o fósforo, apareceu uma mão azul materializada e uma voz que sussurrou nos seus ouvidos, dizendo: espera, guarde tudo, pois serão usados posteriormente. Imagina, né? Ela deu um jeito lá e guardou esse material todo. Então, lá por volta do ano de 1947, surge Leon Denis e retoma a obra. Ele disse, então, que ele só não apareceu antes porque ela estava muito envolvida em conflitos, né, que poderiam atrapalhar a produção mediúnica. Então, 1954, ela volta lá na federação, coloca seus escritos embaixo do braço e chega lá com tudo aquilo de novo. Qual é a informação que ela recebe? Não estava mais recebendo as psicografias escritas à mão. Tinha que ser tudo datilografado. Ela volta para casa de novo, conta o que aconteceu, né? E aí, um belo dia, ela ganhou de presente dos seus sobrinhos, então, uma máquina de datilografia. E começou a escrever toda a obra. Fez tudo datilografado. Terminou em 1956. E aí, nessa data, a obra foi finalmente publicada. Então, como eu já falei anteriormente, essa obra, Memórias de um Suicida, né, é um grande alerta, porque nos traz informações preciosas sobre a situação de dor e de sofrimento que passa por quem faz essa opção na sua caminhada na vida, né? E como Ivone já havia passado pela experiência do suicídio em outras encarnações, ela tinha a sintonia ideal para poder receber essa obra de Camilo Castelo Branco. Ela conta que quando essa obra foi publicada, aquele sofrimento, aquela dor, aquela desarmonia que ela sentia em relação à vida, que ela não conseguia entender o que era aquilo, foi apaziguando, foi trazendo muito alívio para o seu coração, né? E essa informação tem respaldo lá no capítulo 19, no item 225 do Livro dos Médiuns também, né? Aonde os espíritos informam a Kardec, vai dizer bem assim: assim, quando encontramos num médium o cérebro cheio de conhecimentos adquiridos na sua vida atual e o seu espírito rico de conhecimentos anteriores, latentes, próprios a facilitar as nossas comunicações, preferimos servirmos deles, porque então o fenômeno da comunicação nos será muito mais fácil do que através de um médium de inteligência limitada e cujos conhecimentos anteriores fossem insuficientes. Aí mais abaixo também diz assim: nosso pensamento se comunica instantaneamente de espírito para espírito, graças a uma faculdade peculiar, a essência mesma do espírito. Então, eu achei bem interessante quando eu li isso, porque eu disse, confirma, né, o que Ivone estava trazendo para nós, que precisava de um médium que tivesse essas condições, né, para que pudesse sair a obra com mais realidade, com mais verdade ali, né. O Bezerra de Menezes trouxe outras obras através da mediunidade de Ivone. Uma delas é a Tragédia de Santa Maria, também tem Dramas da Obsessão, Nas Telas do Infinito, e esse Nas Telas do Infinito também tem uma história de Camilo Castelo Branco. A gente vê que eles tinham uma parceria de trabalho ali, né? A história conta, né, Chico conta que a Bezerra tinha muito carinho por Ivone, que a ligação deles vinha de outras vidas, né? E o Chico afirmava: Ivone, Bezerra está na tua vida, porque para ser um médium de Bezerra, você tem que ter um laço mais profundo com ele. E em seguida, né, passado um tempo, ele revelou, né, o Chico revelou para ela que o Bezerra havia sido Carlos Felipe I, seu pai do século XVI, né? E que ele aparece, então, lá nessa primeira obra da trilogia, Nas Voagens do Pecado. E vem daí, então, a ligação de Ivone com o Bezerra de Menezes, né? Uma ligação muito bonita, muito fraterna, né? Outra figura que teve muita importância na vida de Ivone também foi Frederic Chopin, o conhecido poeta da música, né?
Ele apareceu para ela quando ela namorava no subúrbio, no Rio de Janeiro, na década de 60. Ele chegou, inclusive, a se materializar no quarto dela, estando ela consciente, que dizem, né, os estudos, que é uma coisa bastante rara. E houve uma oportunidade em que ele aparece materializado e ele apresenta para Ivone todos os sintomas da tuberculose que acabou levando ele à morte, né? E essa materialização foi tão perfeita que ela se ajoelhou diante dele, colocou as mãos na perna do espírito que estava sentado numa poltrona ali no quarto dela, né? E ela disse que ela pôde sentir o calor da febre e o inchaço dos órgãos internos. Imagina, né? E nessa visão, então, ele sofrendo e ela chorando pelo sofrimento, ela até esqueceu que ele era um espírito e que estava simplesmente materializado, né? Então, imagina como é que deve ter sido a cena, né? A Ivone do Amaral Pereira, então, ela serviu como médium de 1926 a 1980, quando um acidente vascular cerebral a impossibilitou de seguir na atividade mediúnica, né? Ela já estava precisando colocar um marca-passo, e no amanhecer do dia 9 de março de 1984, ela disse aos seus familiares que não precisavam se preocupar de ir atrás desse procedimento, porque ela tinha certeza que ela iria desencarnar nesse dia. Como ela era já bastante idosa e muito querida, né, pelos seus familiares, eles não deram muita importância ao que ela disse e levaram ela para o hospital, né? Então, logo o médico fez a primeira incisão do corte, né, no coração dela, né, na altura do coração, ela teve uma hemorragia inestancável e acabou desencarnando nesse momento, antes de colocar o tal do marca-passo. Ela já estava com 83 anos, o corpo de Ivone foi sepultado no cemitério de Inhaúma, né, no Rio de Janeiro. E as pessoas que tiveram presentes disseram que foi um momento muito bonito, muito tranquilo, né? Achei interessante que 13 dias depois ela deu a sua primeira comunicação na Federação Espírita Brasileira, bastante lúcida, bastante agradecida por tudo que ela viveu e pelas imensas oportunidades que teve de trabalhar no bem, né, colocando a sua mediunidade a serviço da luta contra o suicídio, né? E depois dessa comunicação, vários agrupamentos espíritas têm sinalizado a presença de Ivone agindo, né, no plano espiritual em torno dos suicidas e também nos tratamentos desobsessivos, né? E ela segue trabalhando no mundo espiritual. Tem informações aqui na revista o Consolador. A médium Marta Antunes da FEB recebeu uma longa comunicação, que foi publicada na revista no Reformador, né? Reformador, não é Consolador, de agosto de 2010, onde ela dá notícia, então, desses trabalhos realizados em torno dos suicídios. Em setembro de 2013, o presidente da Federação Espírita recebeu dos familiares da médium 4 volumes que haviam sido encontrados lá em seus guardados. Então, são as obras Evangelho Simples, Família Espírita, Contos Amigos e as 3 Revelações. Então, são mais 4 obras que tinham ficado lá guardadas, esquecidas em cantinho. Então, quem tiver interesse em conhecer a obra, né, e a vida de Ivone do Amaral Pereira, o ideal seria começar pela trilogia, que nós falamos há pouco, As Voragens do Pecado, Cavaleiro de Lumière e o Drama da Bretanha. E quem se interessa mais pelo tema do suicídio e as suas consequências, não pode deixar de ler Memórias de um Suicida. Na área dos processos obsessivos, os livros mais indicados seriam Os Dramas da Obsessão, Devassando do Invisível e Recordações da Mediunidade. E em 20 de setembro do ano passado, a Federação Espírita Brasileira publicou um pequeno livrinho, que chamava um livreto até, né, que possui imagens, mensagens de Ivone do Amaral Pereira em defesa da vida. Lembrando sempre, né, que a nossa melhor escolha sempre é viver. E eu encerro, então, o nosso encontro com a leitura de uma dessas mensagens, onde ela diz assim: muitos são os desafios da vida. Eu, especialmente, trouxe um grande desafio recorrente de passadas experiências, de emoções e conflitos. Quando meu ser se deparou com o impulso da repetição do erro, fui direcionada a vencer o inimigo que albergara em meu íntimo. Das guerras do ser, as mais difíceis de ultrapassar são aquelas que pulsam dentro de nós.
Tive a força dos bons amigos para enfrentar os meus terríveis desafios. O incansável combate de cada dia foi a receita para concluir meu tempo e minhas tarefas sem fugir da vida. O suicídio, irmãos, ainda hoje é desafio pungente em muitos na Terra. Os caracteres enfraquecidos pelas faltas morais acumuladas não facilitam o enfrentamento. Ao contrário, empurram aqueles que sofrem aos abismos do fracasso. Somos todos filhos do Pai em desalento. Precisamos alcançar as potências mentais e espirituais para crescer no bem, na estabilidade moral. Caminhei rodeada da mediunidade, como forte escudo às percepções sentimentais desequilibradas, que mais e mais me apontavam para refazer esse ato impensado e reprovável aos olhos da justiça divina. Se pudermos entender que o desafio do suicídio é de grande importância, seremos mais uma força de solução para a humanidade de hoje, como a de ontem, ainda sob desorientação. Formar juntos uma barreira de oposição à ideia do suicídio pelo esclarecimento é nosso dever. Com essa mensagem, então, Ivone convoca todos nós para nos aliarmos a essa incansável luta a favor da vida. Eu agradeço a atenção dos amigos e que nós possamos refletir sobre todos os ensinamentos deixados a nós por essa louca de Deus, Ivone do Amaral Pereira. Muito boa noite, obrigada pela atenção de todos vocês.